bem-vindo à Tribo TDAH, o podcast com hiperfoco na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você, que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje, nós vamos falar sobre TDAH, representatividade e doutorado. Então vem ouvir a nossa primeira entrevista com o TDAH famoso, Danilo Carreiro, que interpreta a Dimitra Vulcana do canal Doutora Drag. Olá, tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e hoje eu tenho um episódio super especial para vocês. É o nosso primeiro episódio de entrevista e eu trouxe uma pessoa extremamente querida. A ideia desse episódio de entrevista é porque falta muita representatividade de pessoas TDAHs e às vezes a gente vê pessoas famosas, pessoas que a gente admira, pessoas que a gente gosta e a gente não sabe que elas são TDAHs como nós, que às vezes elas passam por exatamente as mesmas coisas. E essa série que eu quero fazer de entrevistas é justamente por isso. E eu tenho muito orgulho do nosso primeiro convidado, que é o Danilo Carreiro. Ele é formado em administração, tem mestrado e doutorado em ciência da saúde, ele é professor docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas, o IFNMG. Ele também faz a drag queen Dimitra Vulcana, super famosíssima na internet. E é podcaster do antigo HQ da Vida, que depois virou Hora Queer. E também é lá do esse podcast, o Apple's a Drag. E também ele tem um canal maravilhoso no YouTube, chamado Doutora Drag. Só pra compartilhar alguns números do nosso convidado com vocês. Ele tem 28 mil inscritos no Instagram, 32 mil inscritos no Twitter, 22 mil assinantes no YouTube e ao todo são mais de 82 mil seguidores nas redes sociais. Eu tenho muito orgulho, porque eu acho que o Dan é o meu amigo e eu tenho muito orgulho de conhecer e falar: ai, eu sou amiga dessa pessoa. Oi, Dan! Oi, gente, eu não tinha noção desses números, inclusive, né? A gente tava conversando antes sobre isso. Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui. Bem-vindo à sua tribo também, porque você é TDAH como a gente! Esse programa que você faz é maravilhoso, porque eu acho que orienta muitas pessoas quando estão ali com algumas dúvidas, né? Alguns insights sobre si. Às vezes a pessoa até se descobre TDAH e aquele sentimento de culpa meio que vai sendo trabalhado, né? Então, sim! E assim, é muito legal poder saber que tem gente que a gente admira que, poxa, também TDAH, também passa por isso, e você é uma pessoa incrível. Eu acho que acompanho você desde 2016, por aí, quando o HQ da Vida começou, e, assim, é muito lindo ver você crescendo cada vez mais com trabalhos que são muito a sua cara, sabe? E eu queria conversar um pouco com você sobre isso. Então, gente, essa coisa do TDAH é engraçado, né? Porque a gente produz conteúdo, tá fazendo aí várias coisas, mantém aquela periodicidade dos programas, faz tudo certinho, aí fica parecendo que a gente é todo focadinho, né? Mas não é bem assim, não. Por trás tem muito o trabalho que as pessoas não veem, né? Tem muito trabalho da gente tentar se concentrar e tudo mais. Mas, bem, só para as pessoas entenderem, né? Acho que é melhor a gente começar do começo. Sim! E aí, como aqui é um programa de TDAH, vocês já vão ver que não tem foco, né? Mas... Eu ia te perguntar justamente isso. Eu queria começar falando do seu diagnóstico, na verdade. Eu sei que isso não foi o seu começo. Eu quero primeiro ir pro diagnóstico para voltar no começo. A verdade foi que o seguinte, eu cuido da minha irmã desde os 7 anos de idade dela, que foi quando a minha mãe faleceu, né? E eu fui levá-la ao psiquiatra por causa justamente da atenção, das questões do estudo, e para ela também poder... Ela estava precisando de um tratamento mesmo, de acompanhamento com o psiquiatra. E aí, na conversa, na verdade, saiu os dois com TDAH na conversa.
Mas aí minha irmã, ela não fez bem um tratamento só para o TDAH, para outras coisas. E aí o médico chegou a conversar comigo para eu pensar sobre o tratamento, a medicalização para adultos, né? Mas isso pra você, porque você já Pra era mim. adulto na época, tá. Porque Isso, ela ainda e aí- era criança. Isso. E aí, ela na verdade ela já era adolescente. Há poucos anos, eu já tinha feito mestrado, inclusive. Eu estava no doutorado quando eu fui pensar nisso. Eu estava no processo terapêutico e tudo mais. E aí eu fui pensar sobre isso, mas eu não quis tomar a medicação. Porque dentro do processo terapêutico, e pensando assim nos meus problemas com o TDAH, eu também vejo que a criatividade ela é um dos elementos que eu tenho. Então, assim, o que me faz ser quem eu sou também é o TDAH, né? Então, faz parte de mim. E é uma das coisas, dentre muitas coisas que a gente é. A gente não é só isso, né? A gente é várias coisas. Então, o que eu fui tentar fazer foi buscar métodos dentro da terapia, né? Eu fazia terapia comportamental na época, para eu poder organizar minha vida dentro do meu próprio relacionamento, né? Agora mesmo, olha só, olha que coisa engraçada. Eu estou conversando com vocês e estou com o remédio em cima da mesa ali. E agora que eu acabei de ver que 2 horas atrás eu coloquei na mesa para eu não esquecer. Então, você começou, você fez o processo de terapia, você optou por não usar medicamento na época e agora você já agora você tá tomando. Não, o medicamento ali é outra coisa. Ah, entendi. Mas é um outro medicamento. Que eu falo que passou da hora de ter sido tomado, né? Mas aí Quer ir lá assim, parar e tomar o medicamento? Não, a gente vai seguindo aqui. Eu só achei engraçado a coincidência, né? Enfim, a terapia. Mas o que eu fiz mesmo foi desenvolver técnicas para poder também ter um pouco de qualidade de vida, né? Por exemplo, a gente que está na academia, eu vejo assim que às vezes a gente demora muito mais horas para desenvolver algo do que alguém que não tem TDAH, porque ali até o processo de fazer essa concentração, ele torna-se um processo longo, né? Então, eu mesmo que vou desenvolver dispositivos para eu poder concentrar, e o dia que eu também vejo que eu não dou conta daquilo, eu meio que não fico insistindo. Porque eu acho que ficar insistindo é muito complicado, porque você tenta, você não consegue, você cansa mental e fisicamente, e aí acaba que no final você nem desenvolve nada. Então eu meio que aprendi também a ser generoso comigo nesse processo, sabe? A academia que você fala, academia de estudos, não academia de puxar ferro. Isso. Então, por exemplo, nas questões de fazer pesquisa, ser pesquisador e professor, e nessas questões, eu acho que a gente tem que respeitar um pouquinho os nossos processos, né? Então, assim, não dá. Às vezes, quando existe aquela pressão do tempo, a gente acaba dando conta, não sei como, né? Mas a gente dá conta. Mas quando não dá, é bom se respeitar nesses processos, sabe? Inclusive, eu acho interessante você falar isso, porque, assim, além de te chamar pela sua representatividade, uma das coisas que eu mais recebo na tribo são pessoas que falam, poxa, Tata, eu fui no especialista hoje, eu já passei algumas vezes com especialistas, mas assim, quase todo mês tem pelo menos uma pessoa que vem falar alguma coisa assim em mensagens pra mim. E eu acho muito chocante isso, porque as pessoas falam, poxa, a pessoa falou que eu tenho todos os traços de TDAH, era pra eu ter o diagnóstico, mas ela não vai me dar o diagnóstico porque eu concluí o ensino médio, porque eu tenho um diploma de faculdade, porque eu entrei no mestrado, porque eu concluí um doutorado. E ainda há muitos profissionais que são responsáveis por dar diagnóstico que eles acham que TDAH não pode nem se formar no ensino médio. E é uma coisa que eu admiro muito em você. Você concluiu um doutorado, sabe? Você fez mestrado, você fez doutorado, você fez faculdade. Tem muito TDAH por aí que tem pós-doutorado, que tem, assim, PhD, que tem milhões de títulos. E não é assim, sabe? Eu acho importante trazer essa sua representatividade por causa disso, porque TDAH pode sim ter qualquer curso e qualquer diploma que quiser. E aí eu queria emendar, porque eu pedi perguntas para os nossos apoiadores, os nossos TDAH Hypers, e tem uma pergunta muito, muito fofa do André Luiz Carvalho, que ele perguntou assim para você, que como uma pessoa TDAH, o que mais te ajudou a exatamente concluir a graduação e o mestrado e o doutorado? Se foi uma afinidade com a sua área de estudos, se foi um bom relacionamento com o seu orientador ou se foi só o desejo de querer concluir?
Ou, sei lá, foi uma combinação de tudo? Então, essa questão de orientador é interessante, né? Porque eu tive orientadoras. Eu tenho um pouquinho de dificuldade, historicamente, que eu tenho vencido agora depois dos 30 anos de idade, de lidar com homens na academia, né? Homens, héteros, cisgêneros. Não sei ainda o que pensar nisso, mas isso fica para terapia. Mas eu tive orientadoras e elas foram pessoas muito maravilhosas dentro do meu processo de formação, né? Sobretudo a minha professora e orientadora da graduação. Inclusive, eu faço podcast por causa dela, porque é ela que me incentivou. Então, ela era uma pessoa que, na verdade, ela não ensinava só a matéria dela, ela me ensinou muitas outras coisas da vida, sabe? Então, ela era uma grande amiga e que foi me dando outros rumos assim, dentro da minha carreira profissional, que foi muito bom, foi muito positivo. Então, eu lembro até hoje dela falando, você tem que ouvir podcast, tem tudo a ver com você, e era o Anticast, inclusive, à época, e eu comecei a ouvir, isso já depois de formado, né? Mas dentro da própria graduação, de abrir meus olhos para outras questões, inclusive as questões sociais, ela foi uma pessoa muito, muito responsável por esse processo de formação. A gente também que tem TDAH, parece que assim, a questão do hiperfoco também é interessante, né? Assim, de pensar que, ao mesmo passo que a gente pode ser nós podemos ser pessoas que temos dificuldade de fazer algumas questões, algumas coisas, a gente também tem a questão do hiperfoco de se lançar exaustivamente para uma tarefa. E eu tenho uma afinidade, um gosto muito bom por estatística, por exemplo, e eu passava horas e horas trabalhando com banco de dados, e isso era prazeroso para mim. Então, o que você faz quando você trava, assim? Quando você sente que não vai sair, ou... sei lá, porque eu sei que tem alguns momentos na vida que a gente procrastina, e tem muita gente que fala que procrastinar é ruim. Eu vejo procrastinação até como uma coisa boa, porque eu sei que a gente precisa ter um momento que o nosso cérebro precisa descansar, a gente precisa fazer alguma outra coisa, ver televisão, ouvir música, ouvir um podcast, até pro seu cérebro subconscientemente encaixar as coisas que você precisa no lugar certo. E eu lembro que você, uma vez, quando a gente gravou pro Doutora Drag, você falou um pouco isso, que às vezes parece que você tá fazendo outras coisas, que é o tempo do seu cérebro e encaixando todas as informações que você precisa no lugar, porque quando você senta pra fazer, aí aquilo realmente sai. E eu queria saber que estratégias que você usa pra isso. Porque, assim, é ótimo quando a gente tem hiperfoco, mas e aí, quando você não tem? E você precisa concluir o doutorado, você precisa escrever uma tese, você precisa, sei lá, sentar em cima de uma tese e sambar. Então, sobre essa questão do hiperfoco é engraçado, porque parece que a gente tem hora não tem controle do próprio corpo, do próprio cérebro, né? Uma vez, quando eu fui no neurologista, isso muitos anos atrás, isso foi na época do mestrado, que eu estava passando muito mal, por ansiedade e tudo mais, aí eu falava com o neurologista assim, olha, eu acho que existem duas pessoas dentro de mim, existe eu e existe meu cérebro, porque ele é totalmente autônomo e ele faz o que ele quer. Foi uma conversa super, super gostosa. Assim, o sentimento de culpa que a gente tem, ele é muito grande, mas a gente tem que lidar primeiro com a culpa, né? E assim, pensar os prazos. Eu gosto muito de quando eu estou assim, meio afobado com essas coisas, que eu não estou dando conta de fazer o que eu tenho que fazer, eu paro e converso muito com meu marido. Falo, olha, eu tenho isso, isso, isso para fazer, eu estou aqui parecendo que vai ser o fim do mundo. E aí eu meio que coloco as coisas em perspectiva e me reorganizo. E é engraçado porque quando aquele dia você não consegue escrever, parece que não sai nada de fato. E eu vou fazer outra coisa nada a ver, e aí quando estou fazendo aquela outra coisa nada a ver, parece que desbloqueia uma parte do cérebro, e aí você consegue voltar naquilo, né? Então, assim, esses tempos de pausa, eles são necessários. Eu sei que a vida, o sistema, como a gente se organiza nessa sociedade que pede para a gente ser produtivista, né? Nem sempre parece que a gente vai ter direito a ter este tempo. Mas outras vezes a gente vai ter, e é bom a gente aproveitar este tempo e nós não virarmos o nosso próprio inimigo. Então, é interessante esse processo. E como eu ia falando, lá no doutorado eu já tive mais facilidade, porque no início do meu doutorado eu estava no início de fazer podcast. E
E eu tive 3 meses assim da minha vida muito mal, de depressão e tudo mais. Você tem comorbidade de depressão também? Esse combo, né, de outras coisinhas. Isso foi em 2016 e a ansiedade até hoje, né? A ansiedade parece que... Me abraça, somos dois, pelo menos com uma comorbidade de depressão. E às vezes assim, olha, Tata, eu tô numa conversa super legal com você aqui, sei lá. E se eu achar que eu falei alguma coisa errada que possa ter te ofendido e tudo mais, eu começo já a ficar ali no looping no meu cérebro e parece que eu saio da conversa com você e começo a rodar só o que tá essa parte, sabe? E eu fico num repeat. Acho que a gente falou um pouco disso no episódio de flexibilidade cognitiva e rigidez de pensamento, que é uma coisa que nosso cérebro faz. Às vezes, 20 anos depois, você vai tentar dormir e aí você... na terceira série eu falei tal coisa pra professora e a sala inteira riu e você não consegue dormir mais. Mas... E assim, que coisa boba, né? Por exemplo, sei lá, nós somos seres humanos. Ninguém mais lembra, só a gente. Você pode ter errado, você aprendeu com aquele erro, e por que você tá se culpando? Assim... Você já nem repete aquilo mais, sabe? E coisas bobas mesmo, igual você falou. Você vai deitar no travesseiro e você vai arrumar alguma neura para poder ficar ali no repeat no seu cérebro. Então, isso é muito complicado e isso atrapalha esses processos de escrita. A minha orientadora de doutorado, ela me deu uns 3 meses, assim, de paz, assim. Você tem que, pelo menos, fazer isso, né? Para não atrapalhar o desenvolvimento de sua pesquisa. Mas eu vou te cobrar nesse nível para você se cuidar. E depois a gente volta para o ritmo normal. Aí, quando voltou para o ritmo normal, a gente estava numa fase de escrita boa. E aí, a gente estava escrevendo artigos ainda, que eu publiquei 3, não lembro, alguns artigos no doutorado. E nesse primeiro artigo, eu lembro que eu estava escrevendo, mas eu não estava ainda bem, por causa dessa barreira da escrita ainda. E ela sentou e falou assim, olha... você já viu como que é trabalhar comigo e tudo mais, mas se você não tiver tesão para escrever, eu não sei orientar assim, aí acho melhor você trocar de orientador. E aquilo, assim, eu fiquei com tanta vergonha, né, de estar... Nosso sentimento de culpa constante, sim. De entregar ela com um material, assim, que não era bom mesmo. Que eu voltei para casa e eu fiquei ali no hiperfoco de escrita muito bom, sabe? Eu rendi uns 2 artigos logo, desenvolvi. A parte da pesquisa e dos dados, eu sempre mexia bem, porque éramos números. E aí depois passou mais um tempo, que era a hora de escrever a tese mesmo. Eu peguei uns 7 meses antes e fiz um hiperfoco bom para fazer um referencial teórico denso, já tinha os resultados já meio que compilados. Então, eu acho que o processo criativo para outras coisas que me desbloqueou o processo de escrita para uma coisa acadêmica. Só que eu tenho uma dificuldade até hoje com a academia. Eu não sei ser formal como a academia espera, sabe? Desde uma apresentação da tese, eu apresentei super tranquilo, como se eu estivesse, sei lá, numa mesa de boteco ou apresentando um podcast. Não por estar falando errado, nem nisso, mas, sabe, uma coisa super tranquila. Mas mais descontraído. Descontraído, sabe? Eu acho que é legal isso para a academia. E o que eu entendo até hoje, que aconteceu comigo, é que os processos criativos de produzir conteúdo, de poder também desenvolver outras habilidades, né? Eu voltei para o balé depois de 10 anos, né? Aos 28 anos de idade. Eu voltei para o balé, eu produzia conteúdo, era muita coisa para fazer ao mesmo tempo, mas era um item essencial na minha vida. Então, produzir conteúdo, ir ao balé, dançar, apresentar, desenvolver as características artísticas, deixar esse potencial criativo de interpretar papéis, né? Ainda mais que era dança, teatro, às vezes algumas apresentações, isso tudo parece que vai deixando o cérebro da gente mais relaxado com essas outras questões. Assim, não relaxado no sentido de deixar para lá, é relaxado de ficar gostoso. Então, assim, isso para mim foi tão essencial que quando eu sentava para poder escrever, era muito bom.
Só que o meu problema era assim, né? Eu sentava para escrever, eu falava com meu marido, não me chame para nada, porque se eu tiver que quando tiver engatado, eu fico ali 2, 4, 6 horas escrevendo, mas se você me parar para perguntar alguma coisa, eu paro, aí eu abro o Instagram, eu abro o Twitter, eu abro o Telegram, e aí depois eu estou vendo alguma coisa acontecendo, depois eu abro um vídeo no YouTube, e quando eu olho eu perdi 3 horas do meu dia, e aí não dá certo. Então eu sempre colocava mantras indianos para ouvir, porque o cérebro ali vai ficando no looping, né, daquele mantra, né, repetindo aquela mesma palavra, e aí eu não sei, a sensação que eu assim, eu não estou falando nada no sentido médico, viu, gente, para vocês que estão ouvindo aí, mas eu estou contando o que eu sinto que tem dentro da minha cabeça. E aí vocês vão ver depois. E o próprio podcast aqui também traz os conceitos mais com profissionais e tudo mais. Mas dentro da minha cabeça o que funciona é como se eu tivesse 2 sistemas operacionais, sabe? Rodando. E aí quando eu coloco um sistema operacional para rodar, que é esse mantra que fica no looping, e às vezes funciona até com música clássica, eu tenho um outro sistema operacional que consegue ler textos e, ao mesmo tempo, criar redações boas. Então, meio que isso me dava um super foco para poder escrever as coisas. Ninguém mexendo comigo, eu não bebo água também, é ruim, mas eu não levanto para espreguiçar a coluna, mas eu fico ali e rendo um trabalho assim até falar chega. Eu entendo. Às vezes a gente esquece de comer, beber água e tudo. Divide em 2 compartimentos, um funciona para isso e o outro funciona para aquilo. E aí parece que esse compartimento que eu coloco do looping, que é o mantra, alguma coisa assim, se eu deixar ele solto, ou seja, se eu não colocar nada para rodar lá, ele vai começar a rodar. E é ele que vai fazer eu ir no Twitter, ir no Instagram, ir no Telegram, e tá começando a pensar algo e desenvolve e depois para. Então isso é muito ruim, sabe? Então, eu tenho uma pergunta, inclusive, de outro apoiador, do Fábio Miranda, que ele falou assim, você acha que o seu TDAH teve influência na sua drag, na Dimitra Vulcana? Por exemplo, nas ideias que surgem de montagem, aquele turbilhão de ideias na cabeça ao mesmo tempo. E aí eu tô perguntando isso até pelo que você disse, por exemplo, interesses. Por exemplo, fazer um doutorado, e aí você se formou em ciência da saúde, é isso? Isso. É ciência da saúde, e aí você faz balé, e aí você tem um canal de drag, e assim, você acha que o TDAH tem uma influência nisso tudo? Que parecem coisas tão desconexas, mas olhando pra você e olhando a sua história, elas fazem sentido. Então, uma coisa que acontece com o meu doutorado... E até nas montagens de drag mesmo, tipo, os assuntos que você trata no cast e tudo, assim. Vai fazendo um fio, né? Um grande fio criativo. Uma coisa que acontece com o meu doutorado é que, ao mesmo tempo que eu comecei a fazer podcast nesse início e sair desse processo de depressão e ansiedade, eu também comecei a ter um despertar maior pelas causas sociais. Pensando aí que o Brasil, né, só fazendo um contexto, porque isso também influencia na vida da gente, né? De 2013 para cá, muitas pessoas tiveram um despertar para se desconstruir, pensar a pauta LGBT, ser pró-feminista, antirracista, e aprender mesmo, e sair daquele lugar que aquele mundo te coloca. Então, eu já estava com esse despertar político. Eu fiz o mestrado, terminei o mestrado. Na minha cidade só tinha esse doutorado. Eu sou uma pessoa extremamente pragmática. Eu não queria esse doutorado, mas eu comecei a fazê-lo. Eu já queria uma coisa para a área de sociologia, alguma coisa assim, sabe? Porém, eu fui fazer esse doutorado e aí abri um doutorado com 1 ano de doutorado aqui, eu fazendo o doutorado em Ciências da Saúde. Abri um outro doutorado na área de desenvolvimento social. Eu quase desisto para começar outra. Mas eu tenho um hábito que eu não termino uma coisa, não paro de fazer uma coisa. Se eu começar, eu tendo a ir até um determinado ponto, assim, ou fim, sabe? Eu não fico pegando as coisas e largando. Eu meio que concluo os processos. E eu me forço a concluir esses processos. Então, eu não queria fazer o doutorado. Mas era o que tinha, e eu já tinha 1 ano de doutorado nas costas, então eu acho muito triste você largar 1 ano de estudos, sendo ainda que ele tinha uma conexão muito bacana com o meu mestrado, e não seria... seria interessante eu finalizar esses processos e ter esses aprendizados. Então, eu me forcei a fazer. Mas aí eu tive essas dificuldades, aí eu tive essas idas e vindas, mas eu tive uma orientadora muito boa para poder, talvez, canalizar isso. Então, até às vezes, assim,
Falei, essa semana eu preciso focar no balé, porque vai ter apresentação. Ela, beleza, foca lá, e na outra você volta com energia. E, inclusive, me vende aí um ingresso que eu quero ir na sua apresentação, sabe? Então, era gostoso esses processos. Só que a gente tem que entender que, no mundo, a gente não encontra pessoas assim na nossa trajetória. Então, não é normal ter... Infelizmente, na academia, eu não vejo isso sendo normal ter essa relação. Então, existem pessoas que, sei lá, são estranhas ou são escrotas, ou tem essa relação de poder entre professor e aluno, né, e aproveitam essa relação de poder. Então, isso é muito complicado, vai depender muito dessas pessoas, e a gente então tem que também buscar essas outras alternativas. E aí eu acho que é um ponto limitante, porque é minha experiência pessoal, de como essa pessoa vai buscar essas outras alternativas dentro de um ambiente tóxico, que aí ela vai ter que aprender a lidar com isso. Aí eu acho que eu sugiro mesmo um profissional para poder ajudar, para buscar estratégias, porque eu também tive um ambiente acolhedor, e esse ambiente acolhedor fez toda a diferença, né? Então, se ele não fosse acolhedor, talvez até terminaria, talvez muito mais doente, no que eu estava lá no começo. Em vez de sair desse processo, eu poderia ter afundado nesse processo, né, de ansiedade e tudo mais. Então, tem que ter muito cuidado com isso e pensar que as experiências serão distintas. Então, para mim, eu não sei como que seria um conselho para a pessoa que não tivesse esse ambiente acolhedor. Então, é uma questão interessante da gente pensar. E aí, sobre o fio da Dimitra, eu acho que tem tudo muito a ver com esses processos de aprendizado, de se envolver muito na causa LGBT, por ser um LGBT, e depois vai se envolver com questões políticas, depois vai se envolvendo com outras questões, isso vai traduzindo nos conteúdos do podcast, que era o HQ da Vida e Hora Queer, e depois tem a própria drag queen pelo interesse em RuPaul's Drag Race, que é uma série super questionável e ao mesmo tempo maravilhosa, e eu acho que fez a diferença na vida de muitas LGBTs. Ela é super problemática, mas ao mesmo tempo ela tem uma representatividade que é necessária em muitos aspectos, em muitas questões. Não teríamos uma Dimitra que mesmo que tenha um alcance político pequeno, mas para mim, se chegar em 5 pessoas, para mim já é uma diferença interessante. Mas também não teria uma Pablo Vittar, por exemplo. 82 mil, né? Também mais que 5. Não teria uma Pablo Vittar, não teria uma Glória Groove, por exemplo, também, sabe? Assim, eu vejo que a gente cria esses ambientes, é muito legal. Então, assim... a Dimitra é como se fosse uma bagagem de tudo meio que costurado, né? Pauta LGBT, política, marxismo, questões sociais, e eu meio que fui cruzando isso, e por ser uma pessoa muito literal, e antes de ser marxista, eu já tinha, assim, as coisas que a gente vai aprendendo, a gente tem que colocar em prática na nossa vida, porque eu acho que não faz sentido a gente aprender tanta coisa bonita e não colocar em prática. Uma delas chegou num ponto que eu aprendi que ler a teoria para poder tentar interpretar e entender o mundo não basta. A gente tem que transformar esse mundo. Então, assim, é a praxis mesmo marxistas. Então, eu senti a necessidade de me organizar coletivamente, de participar de coletivos, de engajar meu tempo nisso também. A parte ruim é que a gente meio que vai acumulando muitas tarefas ao longo da vida. Na minha agenda é super complicada hoje, mas eu adoro hoje fazer o podcast. O podcast, por exemplo, eu não ganho nada produzindo conteúdo, até mesmo porque eu não preciso, por ser já professor e tudo mais, mas eu acho interessante que tem pessoas que trabalham comigo e ganham dinheiro através disso, sabe? Ainda acho pouco, mas eu queria que fosse mais, assim, mas temos aí mais de 100 apoiadores, eu acho já um número bom. Então eu vejo assim que são processos que vão criando camadas na gente enquanto pessoa que eu acho super interessante. E aí são processos totalmente aleatórios. E aí você falando sobre criatividade, para também concluir, eu acho interessante o seguinte, às vezes eu desenvolvi o hábito de anotar tudo num bloco de notas do celular. Uhum. Surgem muitos pensamentos soltos na cabeça da gente que são ideias muito boas. E isso a gente pode aproveitar tanto para produção de conteúdo, escrita de alguma coisa, ou até mesmo eu estou desenvolvendo uma HQ. E aí as ideias elas surgem assim, do nada na minha cabeça.
às vezes fazendo uma caminhada, inclusive essa ideia surgiu numa caminhada, eu paro, anoto tudo e vou organizando isso para eu poder depois estruturar melhor essas questões. E são coisas assim, muito criativas, que se você fala assim, eu vou sentar aqui agora e de 5 horas a 6 horas eu vou fazer a escrita de... Não rola. Não rola, não é bem assim, sabe? Ideias de vídeo eu tenho, sei lá, qualquer horário, menos o horário que eu sento para poder escrever aquilo. Quando eu sento para escrever, é porque eu já tive a ideia, eu já estruturei, eu já mandei um áudio para mim, eu mesmo conversando comigo, falei assim, olha, você vai fazer isso, isso, isso e isso, ou então eu começo a sair falando, porque e depois eu transcrevo tudo, porque já vira um roteiro. Então, é interessante isso, então a gente tem que aproveitar essas brechas que a gente tem. Ou então de ter uma sacada muito boa, até mesmo para problemas de pesquisa. E é interessante porque estar fora da caixinha também propor soluções fora da caixinha. Então, você pode também visualizar cenários que as pessoas que seguem o script normal da vida não visualizam. Então, assim... como é que fala? Desenhando isso, pensando, né? Quem está dentro da caixinha está vendo o que está dentro da caixinha. Quem está fora da caixinha, que é um termo que eu utilizo aí para estereotipar pessoas neurodivergentes, é interessante, é maravilhoso. Para mim não é nem mais uma coisa ofensiva, né? Ser fora da caixinha. Ser fora da caixinha é legal, que a gente está lá fora, a gente está vendo o todo, sabe? E pode ser muitas vezes muita informação para a gente não conseguir juntar tudo, mas é interessante estar fora da caixinha. E aí, dentro, talvez você não pode ver tudo. Então, tem uma pergunta que eu achei que, assim, você tocou um pouco nessa questão, e aí eu quero aproveitar esse gancho, que o Alexandre Maia, que também é TDAH Hyper, na verdade, todas as perguntas aqui são dos nossos apoiadores, são dos nossos TDAH Hypers, e o Alexandre Maia perguntou assim, se você teve mais dificuldade de sair do armário como uma pessoa gay, como uma pessoa queer, ou como drag queen, ou com transtorno mental, e até hoje, assim, qual você sente mais preconceito? Se é com sintomas do seu TDAH, se você sente mais preconceito por você ser um cara gay, se você é uma pessoa queer, ou se é por causa desse trabalho que você faz vestido de drag? Então, Porque são áreas complicadas, são áreas... 3 que a gente sabe que tem preconceitos. A gente sabe que tem. As pessoas que não entendem, elas têm uma trava. Olha, fazer drag queen... Para mim foi muito difícil, porque eu assistia RuPaul, eu me emocionava muito com RuPaul, e eu sabia que eu tinha um desejo de me montar de drag, mas parece que eu tinha muito medo da reação das pessoas. Então eu deixava aquilo ali sempre guardado dentro de mim, até de mim mesmo, ou seja, aquilo que você nem se propõe a ficar pensando sobre, porque não é muito bom. E era engraçado, porque toda vez que eu assisto RuPaul, mas até antes, a emoção que eu tenho ao assistir aquilo é uma coisa muito linda, sabe? Um trem assim que me toca lá no fundo, assim, ver as histórias delas, enfim. Eu assisto RuPaul chorando, né? É muito gostoso isso de se identificar com essas drag queens e tudo mais. E aí, eu tinha tanto medo que eu montei, e a ansiedade que eu fiquei, a primeira vez que eu me montei, é uma coisa assim que eu não consigo mensurar o nível de ansiedade. Assim, como se eu tivesse feito uma coisa totalmente subversiva, sabe? Que hoje para mim é tão normal, mas uma coisa muito, muito, muito pesada. Eu acho que era mais o medo de não saber como lidar com as situações. E aí... foi muito bem recebido, eu fiquei muito feliz, mas também tem aquelas pessoas maldosas que não é nem no preconceito de estar me montando de drag, de pessoas de diminuir a minha drag, e eu fiquei muito nervoso com isso, sabe? Mas aquela revolta das gongadas que não era um shade, assim, não era uma coisa entre um reading entre amigos que eu poderia aproveitar aquilo como algo bom. Calma, traduzindo. Gongada é tipo quando a pessoa tenta te diminuir. O shade é tipo quando alguém joga meio que pode ser uma verdade na sua cara, mas às vezes, às vezes pode ter um tom maldoso. Mas às vezes pode ter um consenso ali entre as pessoas, assim, uma brincadeira permitida. A gongada também pode ser uma brincadeira permitida. Mas aí quando é muito maldoso, a gente sabe que é algo fora dentro
dessa forma de LGBT se relacionarem, especialmente aí as drag queens, né? E aí assim, a gente começa a se montar como drag queen, a gente não começa com a melhor sombra, o melhor sombreamento, o melhor olho, o melhor... Não, a gente começa feio mesmo, sabe? E é um feio que não é um feio de se criticar a pessoa, é um processo. Se você pegar todas as fotos e for olhando do início ao fim, você vai vendo que é um processo e é uma jornada de aprendizado. E é uma jornada linda, inclusive. Então, assim, nada a ver essa mentalidade dessas pessoas, de tratar pessoas que estão começando um trabalho dessa maneira. Então, eu acho muito triste, né, da gente ter esse tipo de situação, que, inclusive, talvez essas pessoas sejam aquelas pessoas que só assistem RuPaul e parece que normaliza que para ser drag... pronto. Tem que ser aquilo, né? E algumas têm anos de como é que fala? Trajetória, né? E aí eu acho que sair desse armário foi mais difícil. Enquanto gay, eu acho que não muito. Enquanto pensar o TDAH, eu acho que a partir do momento que eu absorvi que aquilo ali fazia parte de mim e tudo mais, e depois também que eu aceitei não buscar medicalização e nem nada, eu segui a vida, sabe? E assim, segui e às vezes a gente ri em casa de algumas coisas que a gente faz, né? E esquece que são coisas bobas. Desde talvez ligar o café para fazer a água do café para ferver, que aqui em casa a gente faz café ainda passando no coador e deixar lá a água até secar. Você já ganhou vários seguidores da tribo só pelo comentário do café. Então, ontem mesmo eu coloquei uma proteína de soja para cozinhar e tudo mais e sentei aqui e fui corrigir umas provas. E estava tão, assim, doido para terminar algumas coisas que eu queimei tudo lá, porque eu esqueci. Eu só vim aqui, na verdade, pegar alguma coisa, aí acho que eu vi um e-mail de uma aluna, eu falei, não, deixa eu sentar para ver isso aqui. Aí eu fui lá no portal, fui abrir, aí depois eu comecei a corrigir. Aí quando eu vi, meu marido falou assim, tem alguma coisa no fogo? Eu falei... Tem a proteína. Quer dizer, virou um churrasquinho de proteína. Eu entendo você. Eu uma vez fui fazer pipoca de micro-ondas e eu não vi, eu coloquei 2 vezes o tempo da pipoca. Eu torrei a pipoca e quase torrei o micro-ondas. Assim, eu errei uma coisa muito simples, pipoca de micro-ondas. Parece aquela coisa de tipo, a prova de otários. Eu errei a pipoca de micro-ondas. Isso. Então, é basicamente desse jeito, sabe? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Até mesmo por questões de segurança e tudo mais, mas se a gente aproveitar o melhor lado, eu acho interessante, né? Eu não sei como que é para a vida de cada um e tudo mais, mas eu não me vejo como é que fala? Tomando um remédio e tudo mais, e inclusive sofrendo os efeitos que isso pode ter, né? Então, eu gosto dessa vida que seja assim, é um pouco... Como é que fala? Eu acho que isso vai compor o quem eu sou, sabe? Eu acho que é bacana e faz parte do pacote. E como é que você vê essa sua outra representatividade? Porque você tem uma representatividade gay muito forte, uma representatividade drag muito forte, mas você também tem uma representatividade TDAH que você fala menos sobre isso, mas eu vejo você falando sobre isso nas redes sociais. Não é uma coisa que você esconde, é uma coisa que você, quando você precisa falar, você fala. Quando você precisa falar, olha, tal conteúdo tá saindo dessa maneira, ou essa semana eu tô com mais dificuldade porque eu tenho TDAH e aconteceu isso, e o TDAH me influencia de tal e tal forma. Eu vejo você falando e eu quero saber como é que você vê, sabe, essa representatividade sua para as pessoas que estão em volta, até para saber o que é isso, que tem muita gente que nem sabe. Eu vejo que algumas pessoas falam assim, nossa, eu também sou desse jeito, sabe? E eu vejo algumas pessoas também, eu já vi tweets, na verdade, de pessoas assim, que ficam admiradas porque algumas se desencorajaram a entrar na graduação, no mestrado, porque foi muito difícil para essas pessoas alguns processos. Então eu vejo que alguns falam, olha isso, e eu aqui morrendo de medo de fazer mestrado e tudo mais. Então eu já vi pessoas respondendo assim, eu acho bacana, porque
acaba que vira um incentivo, né? Então, assim, a gente nem sabe o impacto, às vezes, que a gente tem nas pessoas. É por isso que a gente que está fazendo alguma coisa na internet, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, no sentido de como a gente pode impactar as pessoas positivamente, como a gente pode impactar as pessoas negativamente. Então, eu acho interessante falar sobre isso e é interessante também brincar sobre isso, sabe? Sei lá, às vezes eu leio um tweet e não entendo e respondo outra coisa. Eu estava disperso. Eu não sei, Tata, se isso tem a ver justamente com isso. Até de ler coisas que te irritam na internet e a gente debater e disputar aquilo ali muito de forma nervosa, eu acho que eu desenvolvi uma outra estratégia. As pessoas, por exemplo, falam que eu sou super didática no Twitter. Não é porque eu sou didática, não é que eu sou um ser iluminado, que não fico com raiva nem nada. Aqui em casa eu pistolo, fico assim super, sabe? Só que a mesma coisa. Eu aprendi a editar o que eu falo no Twitter para poder trazer uma perspectiva positiva sobre aquilo. Como assim? Eu escolho as batalhas que eu vou enfrentar. Existem, por exemplo, como eu sou uma pessoa que trabalha com conteúdo muito político, existe uma necessidade da gente disputar alguns conceitos, algumas inverdades, e a gente milita no offline, mas a gente também precisa disputar discursos e ideologias no campo do Twitter também. Uhum. Só que eu tento sempre, por exemplo, a forma como eu entro dentro desses processos é tentar ser mais respeitoso. Eu não estou falando aqui de pegar, sei lá, essas famílias essa família que está aí no poder atualmente e chegar lá excelentíssimo. Não é disso que eu estou falando. É de pessoas, por exemplo, que às vezes estão dentro do mesmo campo nosso, mas ainda com ideias muito erradas, ou sei lá, eu sou marxista, né? Eu sou da esquerda radical. Aí tem pessoas que são liberais, mas são progressistas, né? Pró-LGBT, pró-feminista, pró-antirracista. Mas ele está totalmente com as ideias viradas e não vai à raiz do problema. Então, disputar isso é interessante de forma respeitosa. Então, eu vejo assim... Faz sentido. Vira um bate-papo legal com a pessoa. E se a pessoa estiver raivosa comigo, já aconteceu isso, dela baixar a bola dela e voltar porque ela viu que eu não estou nessa onda, entendeu? Uhum. E às vezes eu até estou dentro de casa, mas na hora que o que eu escrevo muito bacana, até não tentando ser passivo-agressivo. Eu já vi gente também que tenta emular isso, mas é o suco do passivo-agressivo e não é legal. Então, assim, e por que eu faço isso? Porque eu tenho muito medo de ler algo, ser responsivo rapidamente e eu estar lendo ali... Você toma um ar, você toma água, vai respirar alguma coisa assim? No misto de ansiedade, eu estou entendendo outra coisa, né? A pessoa nem está falando aquilo. Imagina que coisa chata. Então, é muito chato a gente criar esse tipo de dinâmica, né? E outra coisa que eu também acho interessante a gente pensar sobre o TDAH, aproveitando e falando sobre isso, é da gente ficar naquele looping, né? Às vezes a gente entra num vórtex temporal, que o dia era 10 horas da manhã e depois você não sabe o que você fez, era 5 horas da tarde. Ou 10 horas da manhã no dia seguinte, você não viu o dia passar. E você ficar ali passando ali tweets, e eu tweetando e curtindo. Isso é muito ruim porque também hiperativa o cérebro seu, que na hora de dormir você nem dorme. Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso, criar mecanismos para se desligar e desvincular desse tipo de situação, né? Então... Eu acho que vale a pena a gente se dar esse tempo para a gente poder respirar e o cérebro processar essas informações da melhor maneira possível. Faz todo sentido. Eu tenho uma pergunta muito bonita, que é do Leila Sassini. Ele falou assim, eu vou ler... Eu sou uma pessoa transgênero, bissexual, poliamorista e já ouvi uma profissional que essas minhas questões poderiam ser de uma confusão que eu tenho devido ao TDAH recém-diagnosticado. E aí ele perguntou qual a mensagem que você gostaria que chegasse a essas pessoas que têm preconceitos e estereótipos por causa, né, na verdade, sobre os transtornos mentais e até a comunidade LGBTQIA+.
E eu achei Então, muito linda essa pergunta. Eu não, assim, eu preciso te fazer muito essa pergunta. é porque é engraçado, né? A gente vai fazer terapia, mas a gente tem medo do que o terapeuta pensa sobre não monogamia, sobre... Ou até no diagnóstico, né? sobre bissexualidade, o diagnóstico de TDAH. Então, assim, eu acho que isso já desencorajou a minha ideia sobre alguns terapeutas, sabe? Assim, dessas pessoas não levarem a sério esses processos. E eu acho que também falta muito uma sinceridade do profissional dele não dominar aquele assunto e encaminhar esses pacientes, sabe? Porque eu acho que faz muito mais mal do que bem. Então, assim, ou o profissional tem que estar aberto para essas possibilidades, ou o profissional encaminha para quem consegue lidar com essas demandas. E outra coisa também que a gente tem que pensar é que a grade curricular destes cursos ela ainda está em um processo de mutação. Então, o que eu vejo mais é de alguns profissionais buscando esse aprendizado pós-academia, pós-graduação, do que de fato dentro da própria graduação, sobretudo nessas questões de gênero, sexualidade. E é engraçado como elas se cruzam, né? É interessante a gente pensar aí que a gente não é só uma coisinha, a gente é outra. É igual bissexualidade. Eu falo que eu sou uma bicha. Todo mundo me entende como gay, porque eu tenho uma identidade gay há muitos anos. Mas depois eu sempre fiquei pensando, gente, eu sempre me relacionei com mulheres, sempre tive uma relação muito amistosa com algumas mulheres. Já tive paixonite por uma mulher apenas, eu acho. Mas já tive, sei lá, eu tive uma mulher que era uma pessoa que eu fiquei desde os meus 14, 15 anos até os meus 21 anos de idade, por exemplo. Caramba! Então, assim, a gente namorou, a gente terminava, eu namorava um menino, ela namorava um menino, eu terminava, ela terminava, a gente ficava. A gente sempre se encontrava, a gente estivesse disponível, a gente ficava. Então, assim, por que eu fiquei assim um dia, né? Por que eu sou gay? Eu não sou gay, não. Eu sou bissexual. Eu não sabia disso, desculpa. Não, mas eu não falo muito sobre isso, porque tem um ano que eu fico pensando sobre isso, sabe? E aí eu fiquei com uma preguiça de ficar falando sobre bissexualidade, só que isso faz parte do próprio processo de apagamento, sabe? Então, assim, é interessante a gente pensar sobre isso. Eu acho que quem muito me colocou para pensar nisso foi fazer o HQ, sabe? O HQ da vida, aquele antigo, que ouvia as histórias da pessoa, e o Cid e eu tínhamos depois que estudar sobre os termos. E aí eu fui guardando, igual a drag que a gente vai guardando aquelas coisas e as percepções sobre a gente, vai guardando, sabe? Então, é meio que é isso, assim. Eu já falei em alguns lugares e tudo mais, mas eu fico, assim, pensando sobre esses processos, sabe? Mas... Você tá maturando na sua cabeça pra você entender a ideia pra você e talvez isso. Começar a externalizar aquilo como, ok, agora isso sou eu. Agora isso me representa. Aí a gente normaliza depois. Primeiro a gente tem que aprender a lidar com a gente, depois a gente lida com as pessoas, né? E assim, não é nem uma grande questão da vida. Eu acho que é até simples, sabe? Na forma que eu já estou maturando a ideia. Eu já tenho falado em alguns lugares e tudo mais, e aí, aos poucos, eu acho que eu vou descolando dessa identidade gay. Mas eu gosto da identidade bicha, sabe? Bicha é uma identidade interessante, porque tem a ver com o homem, geralmente cis, mas afeminado, né? Então, assim, tem umas questões que dá pra gente utilizar aí da bicha. E, quem sabe, bicha bissexual, sabe? Eu acho interessante. Mas isso vai pro queer, né? O queer ajuda. O queer recebe a gente muito bem nesses processos. Eu tenho que fazer 2 últimas perguntas. Eu tô muito, eu quero mais 3 horas. Mas assim, eu quero, antes da pergunta final, assim, eu queria fazer uma pergunta que eu gostei muito quando a Marina Pullen, ela levantou essa questão, levantou essa questão pra mim e ela pediu pra perguntar isso pra você também, a gente discutiu isso no grupo e eu achei muito legal o que ela falou. Ela perguntou assim, como você se sente quando você percebe que você mudou a visão de mundo de uma pessoa? E é uma pergunta, assim, muito... Ela não é pesada, mas ela tem um certo peso de que você lê ela e você fala, putz, é verdade.
Eu queria saber de você isso. Eu acho interessante quando a gente pensa nesses processos. A gente que produz podcast e tudo mais, a gente sabe que é uma mídia muito nichada, né? Então a gente vê que a gente chega nas pessoas, é muito lindo, maravilhoso, mas a gente também chega em certos grupos específicos, né? São pessoas geralmente brancas, pessoas da classe média, não que não existam pessoas fora disso, mas a maioria está dentro disso. E quando eu vejo que o meu conteúdo chega em outros lugares, além disso, que é o meu objetivo principal, eu fico super emocionado, sabe? Por exemplo, uma amiga uma vez mandou para mim, ela tem um trabalho de fazer palestras, né, antes da pandemia, em escolas, falando sobre ecossocialismo. Ela é uma mulher negra, militante, e ela vai lá nas periferias do DF, e aí tinha uns adolescentes que conheciam a doutora Drag. E ela foi me mandou um print, e eu fiquei, isso para mim eu ganhei meu dia, sabe, assim... É muito melhor a gente saber que nosso trabalho está chegando nesses lugares, porque também visa a transformação social. Assim, é interessante quando chega em outras pessoas, mas quando chega nesse público específico, eu acho muito mais emocionante. Também acho muito interessante homens héteros, cisgêneros, que ouviam o HQ da vida antigo e que têm uma percepção de vida melhor dentro das suas próprias relações com suas esposas e tudo mais, e trouxeram isso para suas vidas. Assim, eu conheço homens héteros, cisgêneros, e conheço até homens que se perceberam bissexuais. Eles eram héteros, assim, super tranquilos, se perceberam héteros bissexuais também, mas tá ali também tranquilo, sabe? Assim, tem pessoas que ouvem esses programas antigos do HQ da vida e tem várias reações. Eu acho muito gostosas esse tipo de reação. Dava até vontade de voltar a fazer o programa assim. O problema é o tanto de coisa que a gente já faz, mas eu acho interessante tanto pensar nessa questão de transformação social para o âmbito político, mas também para as pessoas que começam a enxergar a vida de uma outra maneira além ali do seu mundinho. Então, é muito interessante esses dois processos. E, para encerrar, a última, porque assim, na tribo eu sempre tento terminar com um ponto positivo, porque é exatamente o que você disse no começo. A gente é TDAH, a gente nasceu TDAH, a gente vai ser assim pro resto da vida. Não adianta a gente achar que nosso transtorno vai ser o motivo de todas as coisas negativas que acontecem na nossa vida. Tem muita coisa positiva que pode sair disso. E eu queria saber como você vê isso, como você vê que o seu TDAH torna você uma pessoa única e quais os aspectos positivos que você acha que isso trouxe para sua vida. Que descobrir o TDAH trouxe para sua vida, ou ser TDAH influencia de uma maneira legal? Eu acho que é uma boa pergunta para a gente finalizar, porque são duas coisas que foram interessantes. Uma é lidar com a culpa de não se encaixar, de cometer, entre aspas, muitos erros, igual essas coisas banais do dia a dia mesmo, e de se perder em algumas questões. E aí, quando você não tem esse sentimento de culpa, você começa a lidar melhor com isso, inclusive lidar com as pessoas que você tem que lidar no dia a dia, né? Então, quem tem companheiros... Então, é legal isso também, porque as pessoas começam a entender você e a relação fica muito mais gostosa. Esse é um ponto. E o segundo ponto é que, não tendo esse sentimento de culpa e tudo mais, e se entendendo, eu valorizo... E aí, cada um vai ter suas particularidades. No meu caso... eu vejo que a criatividade ela é fruto disso. Então, assim, para que eu me odiar, né? Para que eu odiar o TDAH se isso também é uma coisa boa? Então, nem tudo é ruim. Então, pegue o melhor, aproveite e utilize da melhor maneira possível. E aí, a gente termina, talvez assim, né? Enfim, a terapia. Ai, obrigada, Dan. Obrigada, Dimitra. Eu vou agradecer a todo mundo aqui. Ai, foi lindo. Mas antes de encerrar esse episódio, eu só queria dar uns recadinhos rápidos, bem rapidinhos mesmo. Eu espero, ouvinte, que você tenha gostado dessa entrevista. O Dan é maravilhoso, ele é perfeito, ele é incrível. É uma pessoa que eu admiro e amo muito. E se você quiser ouvir entrevistas como essa, com outras pessoas TDAHs, que elas são famosas, ou que elas estão em evidência na mídia, ou que elas fazem algum projeto muito legal, então esse é o tipo de conteúdo que você pode ajudar a nossa tribo, e apoiando o nosso conteúdo a gente vai chegar numa meta, que aí você vai ter episódios de entrevista
sempre para você receber no seu podcast junto com os outros episódios da Tribo. Então, se você puder, por favor, apoie a Tribo TDAH. Vai lá em apoia.se/TribuTDAH ou picpay.me/TribuTDAH, porque assim você entra no nosso grupo de apoiadores, recebe os episódios antes, descobre tudo que eu tô fazendo antes e sabe segredos de bastidores, enfim, e também ajuda o nosso conteúdo a crescer e trazer mais episódios como esse com regularidade pro nosso feed. Eu queria que você deixasse um recadinho para os nossos ouvintes, deixasse para a Tribo as suas redes sociais, como as pessoas podem te seguir e aumentar os 82 mil seguidores para virar 3 milhões e 5 milhões e 82 milhões. Tomara, né? Faça seus contatos. A gente produz conteúdo com tanto carinho, né, Tata? Ó, quem quer me encontrar aí, eu estarei lá na todas as redes, a Dimitra Vulcana e do podcast chama Hora Queer. Então fica aí o recado para todo mundo, se você quiser acompanhar nosso trabalho. Vale a pena, a gente gosta muito e sempre fala para as pessoas, né? A gente tem que aprender também a publicar mais e compartilhar mais as coisas boas do que só a raiva que a gente sente do mundo e das questões políticas que a gente está vivendo. Se a gente focar nisso, vai ser muito interessante, porque valoriza os produtores de conteúdo. É isso. Ai, obrigada de verdade. E Tribo, se vocês quiserem acompanhar a Tribo TDAH, vocês já sabem, @TribuTDAH, tudo junto no Twitter e no Instagram. Mandem mensagens pra gente, sigam a Tribo, mandem mensagens marcando Dimitra Vulcana, falando o que vocês acharam do episódio. E, nossa, foi lindo, assim, isso pra mim, eu espero que esse episódio comece de verdade a ser uma tendência na Tribo, que eu consiga fazer uma série de entrevistas com pessoas que são referência e pessoas que têm muita história pra contar como você. Obrigada de verdade. Eu que agradeço, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. É isso. Beijo da Tata. Até a próxima. Sempre daqui a 15 dias, 1ª e 3ª quinta-feira do mês. Tchau. Bye. Muito obrigada aos nossos queridos e incríveis apoiadores, os nossos TDAH Hypers. Gabriel Nunes, Richard Van Basters, Tati Zila, Juliana Cavalcante, Regiane Ribeiro, Michael Del Piero, André Luiz de Souza, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Tibério Dantas, Gustavo Nemet, Daniel Jimenez, Nath, Nix, Rodrigo Azevedo, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Laura Frexia, Márcio Ferreira, Domi, Rodrigo Rabelo, Mareu, Daniel, Amauri, Juliana Velma, Fábio Miranda, Luiz Damasceno, Mari Mendes, Marina Pullen, Leonardo Loss, Aline Mie, Luiz Drummond, Lenito Ribeiro, Léo, Lex MF, Rafael Barreto, Ricardo Bruno Machado, Lígia Cassola, Mila DKR, Rubens Alencar, Douglas Rony, Lúcia, Ana Carolina Quiqueto, David Freitas, Michel, Brunner Titonelli, Samuel Eduardo, Marco Túlio, Alice Justo, Eduardo Santiago, Bruna Rodrigues, Nia Lulier, Christian Bazo, Leila Sassini, Caroline Dantas, Alexandre Maia, Lucas, Poli Valamiel, Mário Lúcio, Guilherme Casseri, Adriele Zata, Betina Ribeiro, Ramon Costa, Wagner Sabado, Andréia Martins, Erlon Carvalho, Hélio Louro, Dus, Júnior Gomes, Hernan Lima, Vivi Lemes, Nath Ribeiro, Ingrid Giacomelli, Brida Nunes, Elida Antunes, Vanessa Hack, Carlos Eduardo Cruz, Victor Andrzejewski, Jamile Monique, Telo Caetano, Alessandro Torres, Gustavo Túlio, Danilo Barros, Victor Badolato, Thalissa, Guilherme Semensato, Vanessa Mebos,